Estamos em 2019 e hoje vamos falar sobre as promessas de ano novo que todos nós fazemos, mas que só alguns acabam cumprindo. Além disso, vamos fazer projeções sobre a economia brasileira para esse novo ano que se inicia. E a expectativa é positiva, já que o Banco Central brasileiro prevê o crescimento do PIB e a diminuição da inflação. E também vamos discutir se as fake news vão continuar ocupando tanto espaço nas redes sociais. Isso e muito mais agora no primeiro Redação Novo Tempo de 2019. Olha só, gente, muito obrigado porque você está aqui com a gente. É o primeiro Redação Novo Tempo de 2019. A última vez que a gente se viu era 2018, como foi a piada do leite. E aí, estamos aí, 2019, né? Estamos aí. Muito Feliz obrigado, ano novo. gente. Feliz Ano Novo. Feliz ano novo para você que está aí em casa. É tão legal o Ano Novo, não é? Eu gosto. Parece que as coisas, assim, se renovam. Era só um dia que amanheceu, virou outro. Mas, pra mim, assim, poxa, agora Zerou esse ano... o jogo, né? Esse ano é hora. Isso não vai Eu acontecer. tenho essa sensação. Zerou o jogo, é Zerou isso. o jogo. Eu realmente gosto muito do Ano Novo. A parte que eu acho que é muito boa é que, bom, pelo menos eu avalio assim, toda semana eu tenho essa sensação, sabia? Quando vai começar uma semana nova, eu tenho a sensação assim, olha, é uma semana nova, coisas que não deram certo na última semana, agora essa semana vai, entendeu? Eu tenho essa sensação toda vez que chega um domingo, assim, domingo, Somos, primeiro assim, dia da pessoas muito positivas e pouco realistas, talvez? Talvez. Eu amei o meu ano novo porque eu não fui para Salvador como em anos anteriores, mas Salvador veio até mim, veio pai, mãe, fechamos o avião, minhas irmãs, minhas sobrinhas, o cunhado, foi uma festança. É, coisa boa. Ganhou o que de Natal? Ô, filho, depois que a gente começa a trabalhar, que a gente completa a certa idade... O pai vem com um abraço. Um beijinho na testa. Olha, o ano é novo, mas as nossas redes sociais continuam as mesmas e o nosso interesse é o mesmo, que você converse com a gente. Então, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e o nosso site novotempo.com/jornalismo. Esse é um programa especial. Todo ano que se inicia, a gente conversa sobre algumas expectativas, né, para o ano. A gente faz projeções sobre diversos assuntos e hoje, claro, não vai ser diferente. A diferença é que os temas foram sugeridos por alguns colegas que você de casa conhece muito bem. Eles já participaram aqui do Redação, também já apresentaram esse programa. O primeiro vídeo de hoje é do jornalista Bruno Eumano. A gente ainda vai ter hoje aqui Hélio Moura e Suzane Lima. Segura aí, é a volta desses dois. A gente vai ver agora, então, o que o Bruno sugeriu para que a gente fale aqui nesse bloco. Bruno, com você. Olá, pessoal da Redação Novo Tempo. Hoje eu não estou participando no estúdio, como já fiz várias vezes, mas é sempre um prazer participar, mesmo à distância. Hoje eu vim dar uma sugestão de pauta para a discussão de vocês aí. Queria que vocês falassem sobre as perspectivas econômicas para o Brasil em 2019. A gente vem em um cenário de caos na economia nos últimos anos e agora com as promessas do novo governo de políticas diferentes das que vinham sendo praticadas. Então quero saber de vocês quais as perspectivas para esse ano. Também quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz ano novo para todo mundo aí no estúdio e também para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, Bruno. Olha só, direto da grande metrópole Pindamonhangaba, aqui para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu e Luiz já moramos lá já, a gente trabalhou na Fundação Setorial. É muito legal Pinda, né? Sim, eu acho uma muito cidade bem organizada, limpinha. É muito bonita a cidade, eu gosto muito. E é bom, e é uma coisa que é muito legal, que é do lado de Campos do Jordão, então era facinho subir lá e... Mas olha, Bruno deu um desafio para a gente muito grande, né? Esse tema para a gente discutir perspectivas, inclusive econômicas, com a pitada aí de política para 2019. No programa de Natal, não foi que a gente falou sobre os dados do desemprego em 2017? 43 dos... Não. No Natal, a gente falou sobre o dado de... O que as pessoas pretendem fazer com o 13º. Então, 43% dos brasileiros pretendiam usar o 13º para pagar dívidas. Ai, que triste, né? A gente espera aquele dinheirinho a mais
aquele salário duplo, e aí vai tudo para pagar a dívida que a gente já fez. Muito triste. Em 2018... Uma alegria, né? Porque para quem está devendo, o bom é ficar sem dever. É verdade. Já é um baita de um presente começar o ano assim, ó, gente, livre. Olha, mas eu vou dizer, um ano é por livre. isso que o lance da educação financeira é tão importante. Porque realmente é muito frustrante você ter que usar o seu 13º para pagar uma dívida, né? Ou seja, você já gastou o dinheiro e agora só está tendo que cobrir um rombo. Só que olha como muda a perspectiva quando você trabalha com educação financeira direitinho. Não é muito diferente se você usa o seu 13º como parte de uma poupança ou um dinheirinho que você está guardando para comprar alguma coisa lá na frente, você vai realizar um sonho. Então, tipo, ao invés de eu pagar uma coisa que eu já usei, eu estou guardando para comprar uma coisa lá na frente. Você gera uma expectativa. Mas é porque não é a realidade de muita gente, né? Mas não é uma questão de ter dinheiro ou não, é uma questão de administração financeira. Mas eu tô tentando colocar um mais aqui, minha gente. Eu comecei em 2019 e ninguém vai me controlar. Mas quem controlava em 2018? Lembra que eu falei uma vez no programa lá da retrospectiva que eu ia mandar? Você esqueceu, mas eu não esqueci. Tá acontecendo agora. E as pessoas dizem que eu e a Luísa, a gente tem um problema. Vocês já ouviram essa? Não. Mas a gente... Que problema? Mais ou menos, né? Não, assim, mentira, gente, não eu tem te gosto problema. só 50%. Te gosto. Quanto tempo faz que a gente começou esse programa? Eu ainda tô tentando fazer a primeira pergunta aqui, vai Brasil. lá. Eu não sei o que aconteceu em 2019, não sei o que colocaram na água desse povo em 2019. É o seguinte... 43% dos brasileiros pretendiam usar o 13º para pagar a dívida em 2017. 43%. Em 2018, só 17%. Deu uma melhoradinha. Então, assim, melhoramos e melhoramos bem esse negócio aí. Ou porque as pessoas falaram, esse negócio de pagar dívida não tá com nada, eu quero é fazer mais dívida. Não tô nem aí. Ou elas estão com menos dívidas hoje em dia e por isso estão pretendendo usar o 13º com alguma coisa legal. Né? É aquele esquema, né? De 2012 para cá, a economia, 2012 foi tipo assim, muito grave a nossa crise, a nossa recessão. Aí depois, 2016, 2017, até o ano passado, a gente começou a crescer um pouco, o agronegócio ajudou muito a economia da gente. A gente passou 3 anos consecutivos conseguindo um respiro por conta do agronegócio. E isso influenciou nas taxas de desemprego. Então, realmente, apesar do número elevado, houve uma redução comparado a anos anteriores e aumentando o poder aquisitivo, né? Empregando as pessoas, aumentando o poder aquisitivo, elas conseguem regularizar as contas. Falando de perspectiva para 2019, né? Naturalmente, a gente teve aí, né, o novo presidente empossado já, e muita gente do ramo empresarial tem boas perspectivas em relação ao desenvolvimento dos seus próprios negócios a partir de agora, exatamente porque a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é de uma linha mais liberal e aí tenta desburocratizar algumas questões para os empresários, etc. Então, para o grupo de empresários que é quem gera renda por meio, né, dos empregos que são gerados no país, etc., a perspectiva realmente é boa. Se isso vai se concretizar ou não, aí são outros 500, porque, obviamente, a economia é viva, assim como os seres humanos são vivos, né? Sim, com certeza. Então, vai depender de como as coisas vão seguir. Mas a perspectiva, olhando assim, cara, o que as pessoas esperam? Elas estão otimistas ou pessimistas em relação à economia brasileira nesse momento? Estão otimistas. Tem uma pesquisa interessante, inclusive, do Instituto Acatu, fez uma pesquisa sobre consumo consciente e diz que o brasileiro realmente está menos consumista. É um outro ponto bastante interessante. Eu acho que essa história de crise financeira... A recessão fez com que o comportamento mudasse, né? A gente falou disso quando a crise estava em alta, né? Que talvez uma das consequências positivas dessa crise é que todo mundo ia ter que fazer conta dentro de casa. Verdade. Né? Então vamos diminuir aqui, vamos diminuir ali, vamos tomar conta disso e daquilo. Pode ser que as pessoas acabaram tendo uma noção um pouco mais forte do que é consumo e quão prejudicial é ser consumista, né? Sim. Agora, eu acho que essa questão da educação financeira é importante, isso tudo reflete, a gente tem um planejamento, a nossa planilha lá e anotar as contas da casa, mas eu acho que falta educação financeira, me entendam bem. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente tem um governo instável,
isso impossibilita muitas vezes que eu tenha um comportamento consciente. O Instituto Acatur fez, dizendo que aumentou, né, essa consciência, mas assim, às vezes eu não tenho como me planejar porque eu não tenho certeza do que vai ser amanhã. Eu tenho aquelas dívidas, eu me planejei no início do ano para pegar o meu 13º para quitar as minhas dívidas, só que teve uma emergência, eu não tenho um respiro, eu não tenho uma reserva, e essa é a realidade da maioria dos brasileiros. E eu acho que nesse ponto tem o lance assim, né? Quando eu tenho o meu trabalho e tenho meu salário mensal fixo, eu me programo, que é a cultura do brasileiro, né? Vou dividir em 36 vezes, Sim. mas eu vou comprar. Vou fazer o carnezinho ali, mas eu vou comprar. Agora, quando eu tenho um trabalho que eu não sei quanto eu vou ganhar no final do mês e se vou ganhar no final do mês, né? Eu tenho o desemprego assolando várias famílias. E aí, então, peraí, será que mês que vem eu tenho emprego? Eu já não consigo fazer um plano para 36 parcelas. E também os trabalhadores informais, né? Eles Exatamente. também não tem como saber, né? Saber. Se programar. E por isso eles não vão colocar o pé entre as mãos, né? E se enfiar em dívidas. Realmente vai conseguir gerenciar melhor o dinheirinho, um pouquinho que cair, já vai direto para as contas. Fica bem administrado. Agora, o esquema, assim, a gente está falando sobre perspectivas econômicas para 2019, né? E esse fato do Brasil, o brasileiro está sendo menos consumista, então ele está consumindo menos. Num cenário para a gente falar sobre economia, isso é bom ou ruim? Porque o brasileiro vai ficar menos endividado, mas será que também não... Porque para o giro econômico é necessário o consumo, né? Quanto mais ele consome, mais renda eu tenho em circulação, e aí vai ampliando as possibilidades das indústrias e assim vai, né? Com certeza, a falta de... Quanto menos eu consumo, vai aumentando também tudo mais. Os preços vão aumentando, a inflação vem batendo na porta. É necessário esse controle mesmo, mas é como a Luíse falou, né? Esse planejamento também faz parte de uma política estável, né? Um cenário político e econômico estável. Nós não estamos com essa folga, né? De falar assim, nossa, realmente sabemos, vamos aqui fazer uma projeção econômica ou política do país, olha, realmente o caminho é esse, ou invista nisso, ou faça aquilo. Eu acho que ainda é um pouco difícil, inseguro. Recentemente, nós entrevistamos ali no Realidade em Pauta um especialista em economia, inclusive ele é bem conhecido por aqui. William Retamiro. Ele mesmo, né? E aí ele estava dizendo que é difícil você falar apresentar um cenário econômico nesse momento. Isso vai acontecer lá para o meio do ano, né? Quando as coisas a política já está mais instável, compreendemos, né, as decisões, agora, o posicionamento de cada... Eu acredito que essa estabilidade continua sendo a médio e a longo prazo, porque a gente ainda tem indecisão sobre a reforma da Previdência, Exatamente. A gente tem um déficit fiscal muito elevado, e aí isso implica o quê? Aumento de impostos, porque através do imposto, o governo consegue pagar algumas coisas, a gente tem uma dívida pública ainda muito alta. Então, para você consertar tudo isso, não vai ser a curto prazo. Essa questão da estabilidade plena, realmente, a gente não vai conseguir agora. Não. Mas é como a gente sempre comenta aqui em programas anteriores, né? A gente vai caminhando a curtos passos, de forma lenta e gradual, até a gente conseguir realmente essa estabilidade. O que ele disse é exatamente isso. Na verdade, o que ele disse é para você traçar um cenário de possibilidade do meio do ano para frente. Agora, estabilidade aí tá. Sim. Possibilidade, estabilidade aí é outra história. Outra história. Eu só ia colocar, né, pensando num cenário micro, para a gente entender um pouco de macroeconomia aí brasileira nesse momento, aquela situação, se fosse, talvez um aumento de impostos, etc. Quando você está na sua casa, você tem que equilibrar as contas, você tem duas formas de equilibrar as contas. Ou você aumenta a sua arrecadação, ou você diminui os seus gastos, né? Então, supostamente, dentro do discurso, a gente está bem no comecinho do ano ainda, vamos ver como é que vai se desenvolver, mas o novo governo federal está apostando bastante numa redução de custos e de gastos públicos em diversas áreas. Obviamente que para diminuir vários desses custos, inclusive, por exemplo, com previdência, dar uma equilibrada, não depende, obviamente, só de
de uma pessoa, né? Vai depender de toda uma discussão que vai precisar acontecer no Congresso e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser 2019, porque a grande aposta não é no aumento de impostos, e sim na diminuição de custos, né? Vamos ver o quanto vai conseguir Vamos ver as parcerias, porque o Congresso, pelo menos a Câmara dos Deputados, está assim, bem dividida, né? Entre a base e a oposição, centro-direita ali, centro-esquerda, está bem, assim, tá bem dividida, né? O Congresso está muito dividido. Houve realmente uma renovação no Congresso, mas existe ainda essa divisão muito forte. E a gente tem as parcerias para melhorar. Exatamente, né? Exatamente. Então, ainda existe a expectativa de crescimento, né? Por exemplo, os economistas e algumas instituições têm previsto um crescimento de 2,5% a 3%. Então, vamos seguir adiante com isso, né? Teve uma pesquisa do IPEA que fez uma avaliação daqui a 12 anos. E eles acreditam que a economia da gente vai crescer. Só que, como a gente falou, né, a longo prazo, daqui a 12 anos. Eu acho tão complicado você fazer uma projeção de 12 anos. Tá muito... É como você mesma falou, né? Política e economia, elas andam juntas. E aí, por isso que é uma grande surpresa, né? A gente não sabe os rumos políticos que o nosso país vai ter para a gente entender como vai seguir uma economia, Sim, né? Não é o momento de apostar. Anos, é porque, na verdade, as pessoas fazem essas projeções pensando assim, se acontecer isso, isso e isso, a gente consegue esse resultado. Né? Então, essas projeções, elas servem para isso, justamente para você ver, ó, existe a possibilidade de daqui a 12 anos a gente estar nessa situação, mas para isso a gente precisa de quê? Então, vamos pedir aos nossos governantes que abram a cabeça para poder o país andar melhor e, consequentemente, a gente caminhar também. Primeiro programa de 2019, primeiro intervalo de 2019. A gente vai, no próximo bloco, trazer Hélio Moura de volta aqui para essa discussão. Ele vai sugerir, na verdade, o próximo tema que a gente discute. Não sai daí, a gente volta já.